Aqui está bom. Olá, meu povo abençoado, Shalom, amigos, seguidores das redes sociais. Eu decidi fazer essa transmissão pela minha página pessoal após reservar um tempo para ficar meditando. Subi aqui na parte superior do nosso condomínio, onde moramos. Aqui tem uma área comum, no qual a vista é muito bonita. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para que possam ver. Aqui é um bom local para meditar. Aqui em cima, a vista é muito bonita. Então, às vezes eu gosto de subir aqui e ficar meditando um pouco, né? Ficar observando o cenário, né? As pessoas, a natureza. Aqui tem muito verde, muito arborizado. Aqui há muitos animais, né? Então eu gosto de vir aqui e meditar um pouco. Então eu fiquei observando aqui, buscando meditar, e fiquei observando aqui, fora da minha rotina, fora das minhas obrigações, né? A gente passa a ver que muitas outras pessoas têm as suas rotinas, têm as suas obrigações. É interessante que a gente olhando aqui, né? Talvez você possa ter essa visão olhando na rua da sua casa, né, em um local que você possa ver movimentos de pessoas. E a gente observa aqui que as pessoas vêm e vão, né, e nesse horário durante o dia, né, há uma atividade muito grande, as pessoas indo e vindo de carro, de bicicleta, a pé, cachorro latindo, e tantas coisas ao nosso redor, né? O que me chamou a atenção é que ao nosso redor há toda uma biodiversidade, né? Há uma mistura de pessoas, de animais, de natureza, de construções, né? Então existe todo um sistema, um ecossistema, né, ao nosso redor. E como é interessante a gente saber que a nossa rotina, né, muitas vezes nós estamos tão presos à nossa rotina que a gente esquece o propósito pelo qual nós estamos inseridos dentro desse ecossistema, né, dessa biodiversidade aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso bairro, no nosso país. Qual é a nossa importância dentro desse ecossistema? É importante saber essa reflexão, né? Em que podemos contribuir, o que podemos fazer para melhorar o ambiente que nós vivemos e que também outras pessoas vivem e compartilham conosco deste bem comum chamado sociedade. Eu estive nesse tempo de meditação querendo compartilhar algo, né, abrir um diálogo e compartilhar algo com aqueles que me seguem na rede social, eu e a minha esposa. E pensei em compartilhar diversos tipos de mensagens, mas estive buscando no Senhor, o que eu posso fazer? Porque quando nós encontramos uma necessidade e nos colocamos a servir dentro dessa necessidade comum, de alguma forma nós nos sentimos também mais úteis, né? Nós nos sentimos mais realizados, mais produtivos. Não tem nada pior para o ser humano do que a improdutividade, do que o homem, né, quando eu falo homem e mulher, ficar sem uma ocupação, ficar sem ter o que fazer, sem um objetivo a alcançar, sem algo a construir. Então eu estive observando esse cenário de pessoas indo, pessoas vindo. E a princípio o cenário nos traz a seguinte mensagem: todos estão correndo para os seus objetivos, todos estão correndo para as suas metas, todos estão fazendo algo, né, estão ocupados com algo importante.
Mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Muitas pessoas estão simplesmente indo e vindo. Não estão correndo atrás dos seus sonhos, não estão correndo atrás dos seus objetivos, porque muitas vezes nem sabem o que querem. Simplesmente estão presos em suas rotinas, estão talvez correndo atrás de resolver necessidades, a necessidade financeira, a necessidade da saúde, a necessidade da harmonia familiar. Porque dentro desse ecossistema muitas vezes ficamos presos dentro das necessidades e acabamos não tendo tempo suficiente, tempo de qualidade, para poder cumprir o nosso verdadeiro chamado dentro desse ecossistema, dentro dessa sociedade. Então eu quero compartilhar essas duas chaves, né? Eu vou dar essa contribuição porque é dessa forma que eu entendo que o Senhor me chamou, me capacitou, me ungiu para ser uma voz profética, para ser uma instrução, uma voz da instrução para aqueles que de alguma forma me têm como referência, me seguem, me acompanham. Então essas duas chaves que eu quero compartilhar é, primeiro, que precisamos saber para alcançar ser produtivos, para alcançar estar trabalhando, conquistando, correndo atrás de metas, objetivos, sem estar parados, sem estar desperdiçando o seu potencial, muitas vezes distraído com tantas coisas sem nenhum valor, simplesmente por causa de um ócio, né? Então desperdiça sempre potencial. Então a primeira coisa que é importante, a primeira chave que eu quero compartilhar é a planificação. Precisamos planejar. Precisamos planejar. Há um versículo que eu compartilhei com a imagem hoje de manhã nos meus status, dizendo o seguinte, Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: confie ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Ou seja, Salomão, através da sua sabedoria, compartilha, né, e nos deixa registrado em Provérbios, dizendo para que nós possamos confiar ao Senhor os nossos planos. Ou seja, precisamos planificar, precisamos planejar. E confiar ao Senhor não significa que Deus vai fazer isso por mim, senão que confiar no Senhor dentro desse contexto é que nós possamos traçar planos, objetivos e metas de acordo ao que nós entendemos que é certo, o que está de acordo aos padrões da palavra de Deus. Ou seja, se é um plano para fazer o mal, é claro que eu não posso nem confiar esse plano ao Senhor. Mas se é plano para fazer o bem, se está dentro das instruções divinas e não está dentro das proibições divinas, que é matar, roubar, cobiçar as coisas dos outros, se esses planos, esses nem devem ser mencionados, porque não devemos apresentar isso ao Senhor, porque isso nunca vai prosperar, Deus nunca vai abençoar. Pessoas podem até conseguir por um pouco de tempo fazer os seus planos maus saírem do papel. Mas o próprio Senhor diz na sua palavra que os intentos dos ímpios serão desfeitos, serão aniquilados, não vão prosperar, porque são enganosos. Mas nós devemos confiar ao Senhor os nossos planos. Então é tempo de, antes de se sentir produtivo, realizado, útil, se queremos ter o nosso tempo todo preenchido com coisas que vão trazer resultados, coisas que vão nos satisfazer, coisas que vão, né, contribuir com outras pessoas dentro desse ecossistema chamado sociedade, precisamos planejar, planificar. Porque se não planejarmos, planificarmos, né, e nós não vamos ter resultados. Não podemos viver as vidas só de improviso, só de
de intuições. Aí eu vou caminhar por aqui, eu vou caminhar por ali. Precisamos planejar, precisamos ter objetivos e metas muito bem definidas. Saber para onde ir, isso é importante. Saber o que temos e o que queremos contribuir, de que forma. Quanto mais esse plano for específico, melhor eu vou me encontrar dentro desse ecossistema e vou encaixar dentro desse grande quebra-cabeça social e vou estar no que nós podemos chamar de o centro da vontade do Criador, o centro da vontade de Deus. Muitas vezes não sabemos nem por onde começar. Como começar a montar um quebra-cabeça dentro dessa sociedade onde todos estão dizendo coisas que nos confundem, né, que é um sistema chamado Babilônia. Por exemplo, a rede social, quando eu abro a rede social, logo tem uma proposta de um negócio, outra proposta de outro negócio e por aí vai. E todos se colocam como o caminho para que eu possa alcançar os meus objetivos e as minhas metas. Existem muitos meios, né? Pelo menos por propaganda. Então nós temos que saber primeiro o que queremos, aonde queremos chegar, saber quem somos, o que temos, o que podemos compartilhar. São informações essenciais dentro desse plano, dessa planificação, para que nós alcancemos resultados e nos tornemos produtivos. Devemos gastar muito mais tempo planejando. E aí se encontra o grande dilema, porque quando estamos planejando, as pessoas que estão fora estão pensando que nós não estamos fazendo nada. E muitas vezes a gente se convence de que esse tempo de planejamento é um tempo em vão, é um tempo inútil, porque eu não estou fazendo nada. Porque as pessoas, né, a gente entra dentro de um certo grau de comparação com outras pessoas e de alguma forma as pessoas já estão fazendo alguma coisa, mas não significa, porque elas estão fazendo, como eu estive vendo aqui, né, a visão das pessoas andando, indo e vindo. Não significa que elas estão correndo atrás dos seus objetivos, das suas metas, dos seus sonhos. A maioria das pessoas da sociedade não estão vivendo os seus sonhos, mas o sonho de outros. Não estão trabalhando dentro de um espírito, né? Quando eu falo espírito, é uma atitude empreendedora, senão que estão sendo empregados, estão sendo simplesmente empregados de outros. Porque lhes falta uma visão, e a visão vem com o plano, com a planificação, com o planejamento acerca do que queremos construir, né, para contribuir. E o segundo ponto, não vou me aprofundar muito para não prolongar muito esse vídeo. O segundo ponto é a parte da execução. Primeiro planejamos e logo a seguir executamos o plano. A parte da execução é muito tremenda, mas necessita algo muito importante, que é você ter, né, o que nós podemos chamar de uma equipe. Porque, embora nós tenhamos muito potencial como pessoas, como indivíduo, não podemos pensar que alcançaremos resultados sozinhos. Por isso, vivemos em uma sociedade, por isso vivemos dentro desse ecossistema onde vamos necessitar de recursos, onde vamos necessitar de pessoas, onde vamos necessitar de dons e talentos, porque nós não temos tudo.
para que cada um possa também se unir dentro de uma visão, dentro de um programa, dentro de um projeto, e juntos alcançar resultados, juntos alcançar sermos úteis e contribuir na sociedade com algo verdadeiramente significativo. Ou seja, para a execução precisamos de ajuda. Para o planejamento também, claro, para adquirir conhecimento, para adquirir informação, para adquirir tantas coisas que são importantes para montar o plano, mas também para a execução. Porque nós não temos todas as habilidades, todo o potencial, todos os recursos para fazer algo verdadeiramente significativo, se não for através de algo chamado sociedade. Deus une pessoas. Perdão, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quando os propósitos se convergem, se encontram, e as pessoas são unidas em uma visão, em um bem comum, em um bem maior. Eu não me considero uma pessoa velha, me considero uma pessoa jovem. Estou aí, vou nem dizer a metade da vida, porque eu quero viver muito o tempo que o Senhor tem para mim nessa terra. Mas todos nós precisamos saber que tudo que nós construirmos vai ficar para outras pessoas. Todos os nossos esforços, resultados, tudo isso não simplesmente é em busca de uma realização pessoal. Porque depois que a gente alcança essa realização pessoal dentro de uma área, né, esse anelo, esse desejo por alcançar, some. E nós vamos nos deparar com outra situação que agora o que é que eu vou fazer com o que eu alcancei, com o que eu conquistei, aonde eu cheguei, o que eu conheci. E temos duas escolhas, ou morrer conosco ou passar adiante. E todos nós vamos, de alguma forma, ou de uma forma voluntária, ou quando chegar o grande dia, nós partirmos dessa terra, vamos ter que compartilhar coisas ainda que não queríamos compartilhar em vida. Vamos colocar aos cuidados de outros. A única coisa que morre com a gente se a gente não compartilhar é o nosso conhecimento, é a nossa sabedoria, é o nosso aprendizado, é a nossa visão, é o nosso plano. Esses dias estive lendo um texto das Escrituras que fala do rei Davi. O rei Davi sonhou em construir uma casa para Deus, um templo, uma casa, um lugar para que os símbolos que representavam a presença de Deus, a arca sagrada, com todos os utensílios, pudessem estar dentro desse lugar onde Davi queria construir. Porque Davi certo dia se deparou que estava morando em um palácio e esses objetos, esses símbolos estavam debaixo de uma simples tenda. Então Davi pensou, tenho que construir algo mais digno para Deus. E Deus falou para Davi que não precisava disso, porque Deus é Senhor de toda a terra, de todo o universo. Deus não precisa que ninguém lhe construa um altar, que ninguém lhe construa nada disso. Mas a ideia de Davi agradou ao Senhor. Olha, Davi, eu não busco isso, mas eu sei que isso tem um propósito. Por quê? Porque tudo que você planeja, tudo que você constrói, tudo que você desenha, né, vai servir de aspiração para outras pessoas. Vai levar outros também a sonhar, sendo um inspiração para pessoas. Mas Deus não permite
Davi construir essa casa de Deus, porque Davi era um homem de guerra, sua mão havia derramado sangue. Então Deus falou: olha, esse projeto eu vou construir, mas não será através de você, Davi, mas através do seu filho. Do seu filho, esse projeto vai ser executado. Então Davi, a princípio, né, ele se alegrou, ele não ficou frustrado, porque ainda que eu não vou ser a pessoa que vai executar, que vai construir, todavia será da minha casa. Todavia eu vou poder participar planejando, planificando, construindo nas ideias, no desenho. E Davi concluiu a sua vida e deixou essa visão, esse sonho, esse desenho para o seu filho construir, chamado Salomão. E Salomão construiu de acordo ao plano, ao desenho, à visão que o seu pai Davi lhe havia passado. Interessante que o templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. Por quê? Porque aqueles que executam muitas vezes se tornam mais conhecidos que aqueles que desenharam, aqueles que planejaram, aqueles que deram as estratégias. Creio que Davi não ia se ofender com isso. Dos méritos hoje em dia serem mais conhecidos do seu filho Salomão. Porque o que Davi queria era contribuir para esse ecossistema. O que Davi queria era olhar ao redor e ver pessoas verdadeiramente conectadas com Deus, com um propósito de vida. Ver pessoas, né, dentro de uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. Sem murmuração, sem reclamação, sem frustrações. Imagine que Davi sabia, quando teve aquele desenho da casa, não era somente para adorar o Senhor, mas para levar outras pessoas a sonharem. Levar outras pessoas a buscarem construir algo verdadeiramente que ia marcar gerações. Marcar gerações. Então finaliza aqui essa transmissão, essa live, um pouco informal, mas deixando essa mensagem, essa reflexão que eu estou sendo levado a fazer e compartilho com você, né, esse meu ambiente de ideias, essa minha atmosfera de ideias. Isso é algo que geralmente a gente tem dentro de um escritório, de um local onde a gente... um ambiente criativo. E eu sou daqueles que, se pudesse, meu escritório seria na praia. Como aqui não tem praia, então eu gosto de olhar a natureza. Eu gosto de vir aqui nesse espaço, aqui em cima de onde moramos, e fico observando aqui a paisagem, o cenário. Olho para o céu, para as nuvens, olho para os montes, olho para as pessoas, o que elas estão fazendo. E como eu falei no início desse vídeo, hoje, olhando as pessoas indo e vindo, eu comecei a refletir e a pensar quantas delas estão correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Infelizmente, muito poucas pessoas estão fazendo isso. A maioria está vivendo somente a necessidade, está sobrevivendo. Por quê? Porque lhes falta um plano, lhes falta planejamento, visão. E na visão está o progresso. Na visão está o progresso. Por isso precisamos buscar ao Senhor, e o Senhor nos dará o plano no qual vamos prosperar, no qual vamos ter condições de executar.
E juntamente com o plano, Deus enviará os recursos. E juntamente com os recursos, Deus enviará as pessoas. 3 coisas essenciais para construir uma visão, né? Recursos, pessoas e o projeto. Projeto, recursos e pessoas. Quando estamos no centro da vontade do Senhor, como uma peça de quebra-cabeça, na posição certa, como eu estive falando. Como saber por onde construir o quebra-cabeça? É simples. Para você saber qual peça você é, começa construindo as bordas do quebra-cabeça. De repente você vai se deparar com outras pessoas nas bordas. De repente você vai se encontrar como uma peça central dentro de um quebra-cabeça que vai falar de um desenho, de um projeto de vida, um plano de Deus para você se inspirar e viver e buscar trabalhar, direcionar recursos e esforços naquilo que você sabe que é o seu chamado. Você vai se sentir produtivo, você vai se sentir útil e realizado. Isso é o que Deus tem para mim e tem para você também, que vai assistir esse vídeo, ou já está assistindo esse vídeo. Aqui algumas pessoas estão conectadas, mas não estão mostrando para mim. Então deixo um abraço a todos que estiveram até agora nessa transmissão. Que Deus abençoe vocês. E volto a falar do texto de Provérbios 16, versículo 3. Confie ao Senhor os seus planos, e eles serão bem sucedidos. Um grande abraço, fica na paz do Senhor e nos encontramos aí nas